23, são 12h46. Bom, você sabia que esse ano nós vamos ter eleições? Eleições com urna eletrônica, em que você leva o título para votar, escolhe seu candidato, tudo igual. Sim, são eleições para o Conselho Tutelar, ou melhor, os conselhos tutelares aqui em Taubaté, que nós temos dois. O que são os conselhos tutelares? O Conselho Tutelar foi estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, e ele substitui 90% do dizer de Edson Seda, que era um grande jurista e que elaborou, deu uma contribuição decisiva para isso, substitui 90% das funções do antigo juiz de menores, que as gerações mais novas nem têm memória disso, tá? Que era a proteção da criança e do adolescente, o juizado de menores com a promotoria associada do juizado de menores. Aliás, esse termo nem se usa mais, hoje se fala criança e adolescente. Bem, os conselhos foram criados pela lei, mas dependem ainda dos prefeitos, porque são órgãos da prefeitura, para serem aprovados. Os prefeitos elaboravam as leis, aliás, o projeto de lei, e mandavam para a Câmara, como tem que ser feito. Em 1991 foi criado o Conselho da Criança e do Adolescente de Taubaté, só que o Conselho Tutelar não podia se instalar, por um motivo simples, banal. Pequeno detalhe: não havia previsão de remuneração dos conselheiros tutelares. A gente vai ver que a missão do conselheiro é tão intensa e tão exigente que não tem como ele se dedicar a outra coisa. E, portanto, as pessoas tinham que ter algum tipo de remuneração. Então, em 1999, o prefeito da época, Antônio Mário Ortiz, a partir de uma campanha que a sociedade civil fez, encaminhou para a Câmara um novo projeto de lei. E nós fomos os autores da lei substitutiva do projeto do prefeito, que não era tão bom. Nós fizemos uma coisa melhor, ouvindo a sociedade inteira. É a Lei 3271, de minha autoria, uma lei substitutiva. Bom, o que o Conselho Tutelar faz? Ele faz a defesa da criança e do adolescente. Ele previne as situações de risco, ele atua decisivamente para garantir os direitos à vida, à saúde. Eu vou até colocar melhor aqui para você, maior. A saúde, a educação, o lazer, a cultura e a convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente. Como é que ele é composto? São 5 membros que vão ter um mandato de 4 anos. Com isso, você tem uma autonomia do conselho. O conselho não pode ser destituído, o prefeito não pode mandar embora um conselheiro tutelar, a Câmara não pode interferir. O conselho é um órgão autônomo. Ele é regido pela lei, mas ele tem autonomia de ação, apesar dele ser um órgão da prefeitura. O conselho tem poderes, tem 7 poderes. Ele tem, primeiro, o poder de encaminhar aos pais responsáveis, ou o responsável, mediante termo de responsabilidade, uma criança que saiu de casa, um adolescente que saiu de casa. Ele tem poder para devolver essa criança para o pai, o responsável, mediante um termo de compromisso. Ele tem poder para dar orientação, apoio e acompanhamento temporário àquele adolescente ou àquela criança. Tem poder ainda de requisitar a matrícula de uma criança que esteja fora da escola. O Conselho Tutelar tem poder de determinar uma escola que matricule uma criança e também controle a frequência daquela criança na escola. Bom, mais ainda, o Conselho Tutelar tem poder para incluir as crianças, o adolescente, em programas que existam na prefeitura, que existam no poder público de uma forma geral. O Conselho Tutelar decide colegiadamente, requisita e determina. Ele não pede, ele determina. Ou a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio e orientação de tratamento a crianças que sejam vítimas da droga adicção, sejam vítimas de álcool, adolescente principalmente, vítima de adicção ou do vício em drogas. O Conselho tem poder para incluir aquela criança num programa oficial que já exista. E, por fim, o Conselho tem capacidade de acolhimento institucional, de determinar, de encaminhar uma criança ou um adolescente para uma entidade de atendimento de acolhimento institucional. Bom, não confundir que essas medidas, essa, por exemplo, aqui, em caráter excepcional, passa pela decisão do juiz da infância e da adolescência daquela comarca, daquela cidade, daquela região. Né? A comarca é uma região de vários municípios. Bem,
E também a adoção. O conselho se manifesta, o conselho tutelar se manifesta, mas ele não determina a adoção de uma criança. Ele não tem poder para tirar a guarda de uma criança da família e substituí-la por uma outra família ou internar numa instituição sem passar pela uma decisão judicial. Isso é um processo judicial, mas o conselho tutelar opina. Bom, agora que a gente tem essa visão geral do conselho, vamos ver aqui como é que esses conselheiros, aliás, a população pode interagir com o conselho tutelar. Qualquer cidadão pode acionar o conselho tutelar e fazer denúncia. Tem ciência que uma criança ou um adolescente tem seus direitos violados, como hoje, né, essa coisa que causa um asco tão grande, que dá um mal-estar só de ouvir falar, que é abuso sexual de crianças, você tem o direito e o dever de denunciar para o conselho tutelar. Você tem medo das consequências de ter uma represália, de ter uma vingança? Você pode fazer essa denúncia anônima, claro que com responsabilidade, né? Porque falsa denunciação de crime é crime também, da cadeia. Bom, você pode denunciar, você ouve uma criança, um vizinho, uma criança que apanha, você sabe que castigo físico é proibido pela lei. Uma criança que é maltratada, que ela não recebe alimentação, uma criança que os pais não se preocupam em levá-la para a escola, você pode e deve denunciar o conselho tutelar. Sempre com espírito de verdadeira colaboração, não para fomentar a divisão, fomentar briga ou fazer vinganças pessoais. Bom, e o conselho, como já foi dito, ele tem poder para requisitar esses serviços. Bom, vamos ver então como o conselheiro vai poder se sustentar. Porque o conselheiro tutelar, ele tem plantões, funciona 24 horas por dia. O conselheiro de plantão, por exemplo, período noturno, de 18 horas às 6 da manhã, ele está à disposição. A qualquer momento, o telefone celular dele pode tocar e ele tem que agir em defesa de uma criança que tem os seus direitos ameaçados ou de um adolescente que tem os seus direitos ameaçados. Bom, em Taubaté, o subsídio é esse que você está vendo aí na tela, R$ 4.384, R$ 4.385. Por que esse quebradinho? Porque isso é uma referência de um patamar de salário da prefeitura que é reajustado todo ano com percentual, ou quando tem o reajuste com percentual, e dá esses quebradinhos aí. Mas arredondando, mais ou menos R$ 4.400 por mês que o conselheiro recebe. Isso é subsídio. Qual a diferença de subsídio e salário? Salário você tem 13º, você tem férias e assim por diante. Né? O subsídio não. Você não tem nada disso. Porque não é emprego. Um conselheiro tutelar não pode imaginar que isso seja uma fonte de renda. Não, tem que ser uma pessoa vocacionada, uma pessoa que queira servir. Portanto, ela não recebe salário, mas sim um subsídio, ou seja, um recurso que a sociedade dá para aquela pessoa cuidar e defender os direitos das crianças e do adolescente. Bom, por conta disso, muitas vezes as pessoas se candidatam pensando em ter uma fonte de renda, o que é um engano, né? Porque, para começar, os requisitos são rigorosos. Nós colocamos na lei, e é também da lei federal, o seguinte: em primeiro lugar, tem que ter idoneidade moral, reconhecida por todo mundo. Segundo, não pode ser qualquer criança, tem que ser, no mínimo, ter 21 anos de idade. Terceiro, morar no município de Taubaté pelo menos 5 anos. Quarto, tem que ter trabalho na área da criança e do adolescente. Ah, não, eu queria ser um conselheiro tutelar, ainda mais com aquele salário lá de 4.400. Não, não, nada disso. Você tem que ter pelo menos 2 anos de trabalho numa instituição de atendimento à criança e adolescente, mais ainda, instituição que seja reconhecida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tá, tem que estar em pleno gozo das suas aptidões física e mental. O que significa isso? Tem que ser uma pessoa que tenha saúde, porque o trabalho é exigente. Uma pessoa que esteja adoentada não pode ser conselheiro. Ou uma pessoa também que tenha algum problema mental, uma doença mental, não pode ser conselheiro. Tem que ser uma pessoa que esteja em pleno gozo dessas aptidões. Bom, não ter sido penalizado pela destituição da função de conselheiro anteriormente. Um cara que foi destituído, uma pessoa que tenha sido destituída do Conselho Tutelar por irregularidade, por algum desvio, ela não pode se recandidatar de novo. Uma vez só, pronto. Nesse caso, é uma pena vitalícia. Não pode voltar a ser conselheiro tutelar. Sétimo, tem que passar por um teste psicotécnico. Há que se fazer um filtro de quem quer ser conselheiro tutelar, porque ele vai mexer com crianças, ele vai mexer com vidas humanas. Ele vai ter muitos poderes, mas ao mesmo tempo ele tem que ter a responsabilidade equivalente, o equilíbrio equivalente. Por isso,
tem que passar por um teste psicológico, e não é um teste psicológico qualquer, é de acordo com o disposto pelo Conselho Federal de Psicologia. Tem que atestar a aptidão do candidato para desenvolver tal mistério. Bom, e por fim, não está exercendo nenhuma função de agente político, nem está em cargo de comissão, seja de vereador, seja da prefeitura, seja na Universidade de Taubaté, ou qualquer órgão da administração municipal, estadual ou federal. Por fim, tem que ter uma escolaridade mínima de ensino médio. Bom, eu particularmente, ouvindo a sociedade à época, eu estabeleci na lei que a escolaridade mínima seria de nível universitário. Infelizmente, em 2011, os vereadores alteraram e reduziram para o nível médio completo. Está lá, é agora o que está valendo, é isso. Bom, vamos então ao serviço aqui do dia das eleições. Vai ser no dia 1º de outubro, domingo que vem agora. Na zona se você é da zona 141, o seu título é da zona 141, você vai votar aqui no SEDES, aqui perto. Eu digo perto porque eu moro aqui na Vila São Geraldo. Se você é da zona 407, você vai votar lá na Ernesto Pereira 225. É o prédio ali da Engenharia Civil, do ECASE, naquela rua paralela, saindo da 4 de março, virando à esquerda, no prédio da reitoria. Ali você já sabe onde é que é, na zona 407. Bom, agora, para finalizar, eu preciso falar de alguns desvios preocupantes que estão ocorrendo. Ora, o Conselho Tutelar não pode ser palco nem para disputa partidária, muito menos para disputa religiosa. Eu tenho visto campanhas de candidatos ao Conselho Tutelar vinculados a igrejas, campanhas vinculadas a igrejas. Isso é uma distorção inadmissível, porque o Conselho Tutelar é um órgão, braço do Poder Executivo, mas também, de certa forma, equivalente do Poder Judiciário, e não pode estar guiado por ideologias ou por convicções religiosas, mas sim pela lei. Vou dar um exemplo bem concreto aqui. Crianças homoafetivas ou crianças transexuais que foram reconhecidas pelo médico, pelo psiquiatra, pelos pais, pelo psicólogo, e precisem de um tratamento especializado para a transexualidade. Ou então uma criança homoafetiva que precisa de apoio. Ora, há denominações religiosas que abominam, consideram que essas condições das crianças, ou de adolescentes, ou de adultos, são perversões, são pecados, são abominações. É óbvio que pessoas com essa mentalidade, entrando no conselho para defender isso, elas, em vez de ajudar, elas vão prejudicar essas crianças. Da mesma forma, desvios partidários, a pessoa que entra lá para construir uma carreira política. Não, eu quero ser conselheiro tutelar, visando depois ser vereador para defender as teses do meu partido lá dentro. Um desvio. Não pode, de jeito nenhum. Muito bem. Então, fique atento, confira as candidaturas. Aliás, é proibido candidatura em chapa de candidatos. O Conselho Nacional da Criança e do Adolescente proibiu isso, justamente para não ter esse partidarismo dentro do Conselho. As propagandas têm que ser individuais e confira bem se essa pessoa de fato é vocacionada ou é pessoa que está procurando um emprego no Conselho Tutelar, ou é alguém que tem desvio, que quer fazer lá proselitismo religioso, ou alguém que quer fazer lá proselitismo partidário. Muito bem, meus caros, encerramos aqui, estendemos um pouco mais com o assunto, só é que o assunto merece, realmente é de gravidade e de importância. Peço para você que apoie sempre. Curta, compartilhe, comente, mesmo depois que a gente sair do ar aqui, encerrada a transmissão, você pode comentar, porque fica aqui no Facebook e no YouTube também. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.